terapeuta, criador da reprogramação biológica. Ficamos sempre muito felizes em aprender sempre mais sobre o nosso corpo e as nossas emoções, principalmente. Obrigado, cara. Tava com saudade de vir aqui, cara. Nós também. E hoje falando sobre a janela de tolerância. Janela de tolerância. O que é essa janela de tolerância, doutor? Muito bem, Carla. Para a gente entender a janela de tolerância, a gente tem que passar rapidamente sobre trauma. Sim. Trauma é um evento corriqueiro que acontece com a gente, normalmente forte, inesperado, normalmente de forma negativa, né, pesada, tal. Mas trauma é uma coisa muito comum. Agora, meu sistema nervoso não deu conta de lutar com aquilo. Sim. Porque nem todo trauma gera traumatização. O trauma é só o evento. E é bem ordinário, acontece constantemente na nossa vida. Agora, se eu fico traumatizado, então aí sim é porque meu sistema nervoso não deu conta. E o que é a janela de tolerância? As pessoas, elas têm a maneira de lidar com a vida, certo? Então, Sim. por exemplo, cada um tem as suas experiências específicas. Isso vai criando como se fosse, Carla, um intervalo para você que está me ouvindo, entre eu estar hiperativado, que não é bom, e eu estar hipoativado do trauma. Então, a janela de tolerância nada mais é que uma resiliência, uma capacidade que você tem de lidar com as pancadas da vida. Certo? Então, quem tem uma janela de tolerância maior é uma pessoa que tem mais dificuldade de ficar traumatizada. Então, às vezes acontece um evento, o sistema nervoso dela consegue se adaptar àquele evento e não levando ela para traumatização. E a traumatização é o quê? Ou eu fico hiperativado, ansiedade, síndrome do pânico, sintomas físicos, ou eu fico hiperativado, que é o congelamento, que é a desfragmentação do pensar, sentir e agir. E você não tem realmente reação nenhuma com relação ao que está acontecendo. Exato. A janela de tolerância você consegue, é igual lutador de boxe, que leva porrada, mas eu aguento, eu fico em pé ainda, eu não vou a nocaute. Exatamente, eu estou ali reagindo, certo? Sim. Essa janela, ela depende da construção, da educação que você teve, do sistema familiar que você teve, mas para quem é adulto, por exemplo, quem fica nervoso e está me ouvindo e fica nervoso com muita frequência, explode, grita, fica triste com muita frequência, a janela está baixa. A janela de tolerância não está boa, quer dizer, você não tem uma capacidade de resiliência boa. Então aí estudar, aí você se dedicar, por exemplo, a nossa formação de reprogramação biológica ensina muito bem você a ser mais resiliente, Carla. Olha, e é tão importante a gente falar sobre isso hoje em dia, doutor, porque no trabalho, muitas vezes acontece isso, né, por um simples detalhe isso, que acontece, exatamente. você já explode. Você já explode. Né? E aí, por que isso? Aí tem que investigar a sua vida, talvez seus traumas de infância, sua criação, suas experiências não foram boas, você talvez teve que lidar com coisas muito fortes e você não teve um adulto quando você era criança para te ajudar, a sua janela ficou baixinha. Resultado hoje catastrófico, você explode por qualquer coisa e não sabe lidar. Só que a boa notícia, pessoal, é que isso tem jeito, tá? Que bom. Com expansão de consciência, com estudo, né? Hoje nós estamos oferecendo, nós estamos com o nosso curso aberto, Carla. Nós estamos na semana de inscrição de reprogramação biológica, da formação completa. Essa formação capacita você a aumentar a sua janela de tolerância. Ou seja, essa capacitação é fruto da nossa experiência de vivência, minha e de Sara. Então a gente ensina você a aumentar a sua janela de tolerância perante as mazelas da vida, né? As vicissitudes que nós passamos. É que não tem como fugir, né, cara? Sim. Nós estamos vivendo num mundo muito desafiador. As coisas estão muito pesadas, você olha ao redor, os traumas vão acontecer. Se você tem uma janela boa, você consegue lidar e não se traumatizar. Se você não consegue lidar, você vai se traumatizar. E qual o problema, Maurício, de eu me traumatizar? Você vai ter problema comportamental, de saúde. O câncer é trauma, inflamações é trauma, ansiedade é trauma, depressão é trauma, procrastinação é trauma. Então, aí já diz tudo, né? Por isso que é importante a gente manter bem a nossa janela de tolerância boa. Você investir nisso porque vale a pena. Isso, doutor. Nós estamos no mês de outubro rosa. Tem muita relação, né, as campanhas de conscientização ao câncer de mama. Perfeito. Né? E a gente pode colocar isso como um dos fatores também que influencia nessa janela de tolerância? Perfeito. Porque é especialmente nas mulheres que isso acontece. Muito boa a sua colocação, Carla. Muito boa mesmo. O que acontece? O câncer de mama, por que ele forma? Porque o sistema nervoso autonômico não deu conta. Sim. O sistema nervoso autônomo é aquilo que rege tudo na gente. Cocô, xixi, sono, sede, emoção, fome, suor. Muito bem. O que acontece? Quando o sistema nervoso ultrapassa o seu limite, ele não tem mais condição, eu posso ter as minhas famosas doenças.
inclusive o câncer de mama. Então, uma mulher aí que está me ouvindo, que você tem um câncer de mama, só está indicando para mim que o seu sistema nervoso não está bom. Se o seu sistema nervoso não está em colapso, a gente fala, é porque sua janela de tolerância não suportou. Olha que interessante. A janela de tolerância é a sua resistência à traumatização. A sua resiliência é o fênix, né? A capacidade de você renascer das cinzas também, a capacidade de você não entrar em traumatização. Então, eu falo que essa janela, pouca gente conhece, cara. Sim. E é uma das coisas mais importantes quando se trata uma pessoa, para a pessoa se desenvolver, para poder passar pela sua evolução. A gente passa a observar daí as nossas ações realmente, né? Nossa, eu lidei com uma situação ontem, por exemplo, em casa, que eu me mantive tranquilo, né, diante daquilo. Então a minha janela de tolerância já está mais tranquila, digamos assim. E sabe o que é legal? Você falou um ponto importante. Ela é específica. É muito específica. Eu, por exemplo, cara, vou te confessar uma coisa minha. Eu tenho uma janela de tolerância muito pequena para trânsito. Sério, cara. Eu não sou um cara muito paciente entrando. Nunca bati em ninguém, nunca briguei, nunca fiz, graças a Deus, né? Não é também nesse ponto. Mas eu percebo que dentro de mim eu me irrito com muita facilidade. Eu mesmo ali dentro do carro, com um trânsito. É nego que não dá seta, não sabe o que fazer, sabe? Então, assim, eu tenho uma janela. Mas eu tenho uma janela boa para, por exemplo, às vezes, relações com pessoas. Tá? Então, aí eu já tenho uma janela maior. Então, a gente pode ter a especificidade da janela. E aquilo que você percebe que você está explodindo mais, você não está conseguindo lidar, vamos trabalhar. Nossa formação é um recurso para você. E tá aí, cara, nós estamos aí. É experiência, né, experiência, são a semana de lançamento aí. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente aí pelo meu Instagram. Olha que legal. A hipoexcitação, doutor, eu até estava pesquisando aqui algumas coisas, que legal. Quando você fica diante de uma situação que você fica alheio àquilo, realmente, aéreo, né? Não tá nem aí. Aí a pessoa, né, que o seu companheiro, o seu parceiro, o colega de trabalho fala, nossa, aconteceu tudo isso, a pessoa nem ligou. Né? Aconteceu toda essa situação, essa tensão aqui, a pessoa ficou, tipo, não tá nem aí. A ausência de sentimento, ela não é uma coisa boa. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa também passando por um momento muito... Perdeu o pai, um acidente de carro, vamos falar. Aí tá lá no velório, como que você tá? Não, eu tô super bem, não tá nada. Isso também não é um bom sinal. Acontece com muita frequência? Muita frequência, é porque a pessoa está congelada, ela está em hipoativação ou hipoexcitação. Isso é uma sequela de trauma já. A pessoa, ela perde... Tem uma palavrinha bonita no trauma, ela chama desfragmentação. É a perda da conexão entre o pensar, sentir e agir. A pessoa se desfragmenta quando ela está traumatizada. Então é essa pessoa que se fala assim, pô, parece que forte que ele é, né? Sim. Ele não sente nada, tá passando bem. Não, isso não é um bom sinal, não. Isso lá na frente tem um retorno exatamente, isso não é. Muito duro, né? Muito duro. Então o luto, ele vai ser vivido, ele vai ser chorado, ele vai ser... É normal. Mas quem tem uma janela de tolerância passa por aquele momento, mas consegue, né? Tá bem, continuar a vida e tal. E outra característica da hipoexcitação, né, ou hipoativação, são as famosas procrastinações. Que é que essa palavra eu nem gosto dela, porque na verdade, como eu estudo trauma, procrastinação para mim não existe, é um estado de congelamento fisiológico. Quem chama de procrastinação é que às vezes não conhece muito, não é culpa, mas não conhece a fisiologia. O estado de congelamento traumático de uma pessoa leva à autossabotagem e à procrastinação. E olha que triste, às vezes a pessoa procura um profissional que exige dela alguma coisa, não sabe disso. Você tem que ler tantos livros por dia, você tem que fazer isso, tem que publicar, você tem que fazer... E a pessoa fica muito mal, porque não é ela que não consegue, ela está congelada. Ela precisaria de outra abordagem para sair daquela condição traumática, entendeu? Então isso também é hipoativação. Assim como a síndrome do pânico, as ansiedades da vida, a mente acelerada já é a hiperativação. O que é a hiperativação e a hipo? É quando você está fora da sua janela de tolerância. E isso não é confortável. Isso não é bom. E o que acontece, por exemplo, quando tem os extremos. Assim, os extremos, como isso. o doutor disse, não tem uma constância, né? Um dia está muito estressado, outro dia está bem ansioso, do nada tem aquele boom de criação e no outro dia está... Exatamente. Você pode também oscilar nos extremos. Eu estou me identificando com tudo isso, doutor? Cara, a janela de tolerância é um negócio muito legal de entender, cara. Muito legal de entender. E a gente realmente traz, né, para o nosso dia a dia. Traz, e não é culpa de ninguém, né? Ela depende das experiências que você teve. Eu não sei o que você viveu na infância. Você não sabe o que eu vivi na infância, né? Nosso telespectador aí, os ouvintes, nós não sabemos o que eles passaram. Isso vai moldando sua janela.
Só que a boa notícia é a plasticidade neuronal. Então, tudo pode melhorar. Perfeito. Desde que você abra a sua mente, que você tenha consciência e você busque aquilo que você aprendeu. Falar assim, não, então agora eu quero trabalhar a minha janela. Então, existem recursos para isso, para você ficar mais tolerante, resiliente, para quando você passar por eventos difíceis, e meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aí, nós vamos passar por problemas difíceis, não é? Essa é a vida, né? Eu tenho uma frase, Carla, que acho que é minha, que eu nunca vi ninguém falando. As pessoas falam assim, qual que é o sentido da vida? Eu quero ser feliz. Ser feliz é uma infantilidade. O motivo de viver é evoluir. Dentro da evolução, eu vou ter momentos felizes e momentos tristes. Isso é natural. Né? Ninguém vai ser feliz plenamente e ninguém vai ser triste o tempo todo. E a gente precisa entender que todas essas emoções fazem parte da vida. O medo, a raiva, a tristeza. Agora eu preciso saber como eu me recursar, como agir quando isso chega em mim e aumentar a minha janela de tolerância, porque aí eu sou um cara que eu consigo lidar melhor com os problemas. Então, se a sua janela de tolerância no seu trabalho está pequena, cara, você precisa de ajuda. Né? Você precisa trabalhar isso, entender o que está por trás disso, porque você aumenta isso e você é um cara que vai brigar menos e vai sofrer menos internamente dentro do trabalho. Perfeito. Por isso que a gente fala da importância de buscar um profissional, né? Fazer terapia, isso mesmo. Cuidar aí dos seus sentimentos, das suas ações. E também, se você me permite, Carla, assim, não é uma prepotência, é uma confiança, buscar a terapia certa também, né? Sim. Porque assim como uma ferramenta, ontem um cara foi fazer um serviço em casa, eu falei assim, não existe serviço difícil de fazer doméstico, eu gosto, né? Eu sou quase um marido de aluguel, então assim, eu gosto de fazer as coisas, mas você precisa da ferramenta adequada. Se tiver a ferramenta certa, você faz tudo muito bem. A gente também, o nosso trauma, o tratamento do sistema autonômico também é isso, precisa ter a ferramenta certa para você. Se você procura uma terapia, mas que não olha para você dentro da sua, do ser humano completo, você também não vai ter uma melhora eficiente. E acontece muito, até o doutor comentou um pouquinho antes, sobre a pressão psicológica, por exemplo, você tem que fazer isso, você precisa que piora, fazer isso, né? E aí a pessoa acaba abandonando literalmente aquele profissional, aquela terapia, porque não consegue lidar com aquilo, né? Porque o profissional também não entendeu que você... Porque você imagina, cara, você está congelada, você está hipoativa, você está desfragmentada e uma pessoa fica cobrando você e aí você não tem força para você, como é que você vai se sentir? Só um lixo. Né? Você vai se sentir um lixo e você vai para baixo. Então eu falo que quem fala essas coisas é porque não entende de fisiologia. Eu acho que todo terapeuta, essa eu defendo, tinha que conhecer profundamente a fisiologia, o sistema nervoso autônomo. O que acontece é que nós temos um monte de terapeuta por aí que não sabe nem não sabe nem que é um sistema parasimpático, simpático, um vago ventral, um vago dorsal, como é que se ativa um, inibe o outro. A pessoa não sabe o que é isso. Não sabe nem fisiologia do estresse, que hora que entra adrenalina, que hora que entra cortisol. A pessoa não sabe e quer tratar a pessoa. Desculpa, Carla, eu respeito, não brigo com ninguém, mas eu acho que cuidar de alguém é algo mais profundo do que simplesmente, né? É uma responsabilidade muito grande. É muito grande, porque você tem que entender a pessoa, qual é a necessidade da pessoa, o que está acontecendo com a fisiologia dela. Exato. Senão você vai cobrar ela e colocar ela para baixo, que é o que a gente mais vê. É verdade, né? doutor. Mas por isso tem o seu curso, né? A gente está falando aqui, inclusive, já trouxe essa dica. Que legal. Deu uma passagem rápida. Nós estamos na época do lançamento. Eu faço lançamento, Carlos, porque a gente por que lançamento, né? Por que épocas que a gente abre? Porque nós temos... Eu acompanho pela internet. Sara hoje é professora do curso também, te mando um abraço, tá? Obrigada, Sara. Então, assim, a gente acompanha, por isso que tem que ter uma época que lança para eu não perder os alunos, porque tem videoconferências com a gente pela internet. Sim. Então é um curso de formação, é a formação mais completa que tem. 7 módulos teóricos, 5 dias imersivos práticos, tá? O ano que vem, começo do ano que vem. Então, assim, a pessoa vive de tudo, melhora a janela de tolerância, lida com os seus sintomas, diminui conta em farmácia, para de tomar remédio à toa, né, gastar dinheiro com remédio à toa. Tem casos que precisa do remédio, mas a maioria não, tá? Não precisava se a pessoa se conhecesse. Aprende fisiologia, serve para qualquer pessoa, tá? Não é só profissional da área de saúde. Muito bem, doutor. Nas redes sociais, como te encontro? Maurício Valente Oficial e YouTube também. Tudo Maurício Valente Oficial. Qualquer coisa, deixa recado lá. Perfeito. Obrigada, doutora. É sempre muito bom. Sempre um prazer, Carlinha. Obrigado. Obrigada. Manda um beijo para Sara também. Eu mando sim. Valeu.